costumo dizer, somente o santo nome do Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Agradeço a Deus primeiramente, né? Enquanto isso, irmãos, puder estar abrindo nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículo 40, por gentileza. 2 Reis, capítulo 4, versículo 40, enquanto os irmãos procuram, quero estar, como eu costumo, agradecendo a Deus por essa misericórdia, ao nosso evangelista Jonathan, que é qual nos indicou aqui, né, e traga um abraço dele também, ele pediu para, mandou um abraço para os irmãos aqui. Amém, Jesus. Eu agradeço a nossa irmã, a pastora Alexandra, por esse voto de confiança, amém? Amém. Deus continue nos usando cada um de nós. Não há controles, amém? Amém. Enquanto feliz, irmãos, porque estava meditando em outras passagens, estavam pregador, né? Creio que os irmãos são convidados para pregar, creio que é assim que os irmãos também, às vezes já pensam, o que vai ser da família, eu tenho uma base mais ou menos onde eu vou pregar sobre isso, vou pregar sobre aquilo. Aí aconteceu isso comigo, mas porém quando eu fui parar para meditar, o Senhor me levou em outra parte, em outra passagem, que agora é esse 2 Reis, capítulo 4, versículo 40. E o Senhor confirmou através de um louvor que eu estava ouvindo, e era exatamente sobre esta passagem. O Senhor confirmou. E através de uma conversa com um pastor que eu nunca vi, tinha conhecido naquela hora que eu vi, na terça-feira passada, os assuntos foi exatamente sobre essa passagem. Então, não para me exaltar, não, para exaltar ao nome do Senhor. Porque quando Ele manda, Ele garante. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A morte, subtítulo, a morte que havia na panela é tirada. Versículo 40 diz, de 2 Reis 4:40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu o quê? Comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Vamos estar repetindo no 3, por gentileza, esse versículo 40 de 2 Reis 4, por gentileza. 1, 2, 3. 2 Reis 4, versículo 40. Vamos encontrar, não? Amém. Podem somar vossa ação glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Tenho bastante tempo, agradeço a Simão pela reverência, né, na palavra do Senhor. Aleluia, Deus! E tentarei não aproveitar do tempo, que temos bastante tempo, mas tentar, né, mesmo assim, não ultrapassar do horário, né, mas vamos de acordo com aquilo que o Espírito Santo palestrara em nossos corações. E entrando em introdução, irmão, depois na ministração, acerca desta passagem, que entrando em introdução vem nos relatar sobre um período em que a qual o profeta Eliseu volta a um certo lugar, uma certa região chamada Gilgal. Peço perdão, né? Meu amigo Silas está comigo, não apresentei os irmãos, eu me chamo Wesley Hugo, irmão Silas e a minha filhada Milena, amém? Amém. Deus continue abençoando. Que a qual entrando em introdução vem nos relatar sobre o profeta Eliseu, que a qual, né, voltou até uma região chamada Gilgal. E ali a palavra vai te dizer que a qual naquele lugar havia filhos dos profetas. E assim o profeta Eliseu falou para o seu moço e um daqueles que estavam ali dos filhos dos profetas, prepararem, irem atrás de ingredientes, atrás de ervas, para que assim viessem botar na panela e fazer um caldo para os filhos dos profetas. E a palavra vai te dizer que um daqueles que foram buscar ervas, ele foi buscar ervas, mas porém ele não conhecendo ali, não sabendo diferenciar tais ervas, tais matos para poder fazer um caldo, ali a palavra vai te dizer que no meio daquelas ervas saudáveis, aquele homem pegou uma parra brava, que a qual tem por nome coloquintitas ou parra brava, que é a mesma coisa, que vem a ser um tipo de erva venenosa, que é com um pouco de farelo dela
um pouco do pozinho dela já faz muito mal. E a palavra vai te dizer que no meio daquelas ervas saudáveis, eles foram e misturaram aquelas ervas, botaram ervas saudáveis para fazer aquele banquete, para fazer aquele caldo, e também misturou aquela coloquintitas e também a parra brava, que é qual é a mesma coisa. E um dos filhos dos profetas gritaram bem alto no versículo que acabamos de ler, de 2 Reis, capítulo 4, versículo 40: homem de Deus, a morte na panela. Ou seja, o que ele quis dizer? A morte na panela. Ele estava dizendo: homem de Deus, há veneno na panela. Tem veneno misturado neste caldo, nessas ervas. E o que é que um homem de Deus, por nome profeta Eliseu, onde estamos ministrando sobre ele, venha fazer? Ele diz: ó, traga um pouco de farinha e mistura, joga nessa panela grande. E ali jogaram aquela farinha naquela panela grande, e ali acabou, cessou o efeito daquele veneno. Aleluia. E eles comeram daquele banquete saudavelmente. Aleluia. Glória a Jesus. Saindo da introdução e entrando na ministração, na pregação, de acordo com o que a qual nos faz entender o Espírito Santo do Senhor, vemos relatar o começo dessa passagem, entrando na ministração, na pregação, que a qual o profeta Eliseu chega, já dito na introdução, àquela cidade chamada Gilgal. Não fala que ele foi àquela cidade, mas pela língua portuguesa diz que ele voltou àquela cidade. Então, pela palavra voltou, podemos ter um entendimento que agora o Espírito Santo nos traz a mente, é de tal entendimento que agora se diz, se ele voltou a Gilgal, então significa que ele já esteve na cidade, naquele lugar, naquela região de Gilgal. Ele estava voltando naquele lugar, então ele já, por algum momento, por alguns dias atrás, ele já esteve naquela cidade, nos fazendo entender o Espírito Santo do Senhor, que a qual, irmãos, não importa quanto tempo você voltou em tal bairro para evangelizar, não importa quantas vezes você voltou a evangelizar alguém que está com vício de drogas, não importa quantas vezes você voltou a uma porta de bar para pregar a palavra do Senhor para aqueles que estavam bebendo cachaça, bebida alcoólica, não importa quantas vezes, irmãos, que você voltou a um prostíbulo para pregar para aqueles jovens que a qual estão vendendo o seu próprio corpo, não importa quanto tempo ou quantas vezes você tem pregado a palavra para as almas, o que importa é você continuar. Ah, mas o Wesley Hugo, eu já preguei para aquele irmão e ele não deu ouvido, como o preparatoriano lá do nosso da igreja que é a qual é o nosso bar, não é a igreja que eu congrego, mas eles costumam dizer que a qual fazem ouvido de mercador. Como assim? Deixa a palavra entrar no ouvido e sair no outro. Mas mesmo assim, irmão, continua. Ah, mas está debochando, continua pregando a palavra. Mas não está dando ouvido, continua pregando a palavra. Ah, mas virou as costas para mim, ei, continua pregando a palavra. Ah, mas não está surgindo efeito, ei, continua pregando a palavra. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pega você mesmo como exemplo, irmão. Eu venho pegar eu mesmo como exemplo. Quem tem um testemunho de vida, da onde que o Senhor te tirou, sabe muito bem acerca disso. Quem não é também, quem nasceu no berço evangélico tem uma noção também. Que agora, para quem estava fora da presença do Senhor, será que foi na primeira pregação que você deu ouvido à palavra? Será que foi no primeiro evangelismo que você veio pregou para mim hoje e amanhã já virei crente? Não, irmão, talvez você deu dor de cabeça também. Talvez você rejeitou a palavra também. Ah, não quero Jesus agora não, estou muito jovem. Já aconteceu isso com você? Creio eu que sim, ou pelo menos a maioria, ou a maioria com os irmãos. Que é quantas das vezes as pessoas tiveram que ir até você. Você não deu ouvido à palavra, oh, amém, eu recebo a palavra, mas não deixou penetrar no coração. Aí no outro dia o pastor foi até você, pregou a palavra e você não deu ouvido. Aí no outro dia insistiram em você. Alguém insistiu em mim.
Alguém teve paciência com você. Alguém teve paciência comigo. E a obra do Senhor continua. Da mesma forma que tiveram paciência comigo e tiveram paciência com você, não desistiram de nós, mas mesmo assim insistiram em apresentar Jesus para nossas vidas, a obra continua. Nós éramos ovelhas perdidas. O Senhor enviou um pastor ou um irmão humilde, alguma missionária para apresentar Jesus para você, para mim, e aqui nós estamos. E agora estamos na nossa posição de cristão. A obra não para, mas sim continua. Agora essa missão está em nossas mãos, de irmos atrás das almas e das ovelhas perdidas. Aleluia. Glória a Deus. Prossegue se dizer as Sagradas Escrituras. O profeta Eliseu, voltando a Gilgal, diz ao seu moço: ó, vamos preparar um caldo para esses filhos dos profetas. E a palavra vai te dizer que é como um daqueles homens dos filhos dos profetas vai pegar as ervas, e no meio daquelas ervas, já dito na introdução, pega um pouco de parra brava, coloquintidas, que é qual é um tipo de erva venenosa, muito venenosa, que um pouco do seu pozinho já vai muito mal. Conforme o profeta Eliseu disse, para botar aquela panela no lume. Lume significa fogo. Botar a panela no fogo, como de costume, é botar algo para esquentar. E ele pegou coloquintidas e parra brava, que é qual estavam no meio daquelas ervas saudáveis, e misturou naquela panela. E um daqueles gritaram quando acabaram de misturar aquela erva, aquela sopa, aquele alimento: homem de Deus, a morte na panela. Essa mistura, irmãos, nos fazendo entender o Espírito Santo na área espiritual. Creio que os irmãos vão entender. Essa mistura de parra brava e coloquintidas significa as heresias, um falso evangelho, em que a qual na casa dos profetas já tem o alimento saudável, já tem as sagradas escrituras, já pregamos a palavra do Senhor, e quando estão tentando misturar a parra brava, estão tentando misturar a coloquintitas, que agora estão tentando misturar aos venenos, estão tentando misturar as heresias, estão tentando misturar o espírito maligno do nada a ver, não tem nada a ver isto, estão estão tentando misturar o tal palavreado, é só um pecadinho, mas Deus entende. Vivemos no meio de uma nova geração, em que quantos tentam fazer comparação de ministério, de igreja, de denominação. Ah, mas pastora Alexandra, eu fui visitar uma igreja e lá pode isso, vamos fazer isso aqui também. A morte na panela. Ah, mas podemos misturar isso daqui não? Está assim, está assado, está do jeito e tal. Tem uma grande diferença. Eu vi algo tão legal, que é a qual fazem para atrair os jovens à morte na panela. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos estão liberando tais coisas dentro da casa do Senhor. A parra brava, coloquintidas, o veneno, a heresia, falso evangelho, tentando distorcer as sagradas escrituras, que agora diz: não tem nada a ver se pintar das pinturas, fazer isso, fazer aquilo, botar das enfeites. Ei, nós somos semelhança, somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus, aleluia. O que não podia fazer, estão permitindo fazer. Ei, a morte na panela. E é necessário jogar farinha representando uma
uma cura, uma regeneração, um perdão, uma redenção, que agora vem nos relatar, profeta Isaías, no seu livro de Isaías, no seu capítulo 3, onde vem nos relatar que as mulheres estão dando com salto alto, não para adorar o nome do Senhor, não se arrumando para ficar bonito na presença do Senhor, mas vim para se apresentar para os homens, e os homens se arrumando para apresentarem para as mulheres. A morte na panela, e é necessário jogar farinha. Isaías 10 vem nos relatar que o céu irá cobrar tais mulheres que estão com o espírito maligno da Jezabel. Vivemos no meio de uma nova geração, em que quantos que dizem, mas não tem nada a ver botar um shortinho curtinho, está calor mesmo, não tem nada a ver ficar sem camisa, não tem nada a ver, não tem nada a ver não, né? Mas não tem nada a ver andar assim, perequitada, andar assim assado com um shortinho coladinho, A morte na panela, e é necessário jogar farinha. 1 Coríntios vem nos relatar, no capítulo 5, repetidamente no capítulo 6, se não for a memória, 3, 5 e 6, que agora nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor, e esse Espírito Santo que habita em você, ele tem ciúme de você. Aleluia, meu Deus. Aleluia. A morte na panela, e é necessário jogar farinha, que agora vem nos relatar Êxodo capítulo 32, em que agora poucos detalhes se dizer, no diálogo de Moisés com o Pai Celestial, que agora ele disse, Moisés, o Pai Celestial disse, Moisés, eu não irei mais diante deste povo, mas para eles não ficar sozinhos, enviarei o meu anjo para ir diante de vós. E Moisés diz, não, Pai, não, nós não sairemos daqui se a tua presença não for diante de nós, que o Senhor vá diante de nós e não outro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Pai Celestial diz, tá bom, Moisés, eu vou diante de vocês, mas diga ao povo para que tire todos os atavios. Vivemos no meio de uma nova geração, em que agora as pessoas estão com o espírito maligno nada a ver. Eles defendem uma tal coisa porque eles praticam aquilo. Por exemplo, não tem nada a ver falar um palavrãozinho. Por quê? Porque às vezes ele fala palavrão. Não tem nada a ver andar sem camisa. Por quê? Porque ele defende isso. Porque ele está vivendo isto. Está defendendo o próprio pecado. Mas não tem nada a ver fazer a fofoquinha do pastor. Por quê? Porque ele faz. Ele defende porque ele faz. Não tem nada a ver fazer isso, fazer aquilo, falar isto, falar aquilo. Aqui na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas dentro de casa, o Espírito Santo tem que tampar os ouvidos. Aqui na igreja é calça vendida até os pés, mas dentro de casa o Espírito Santo tem que tampar os olhos para não ouvir e nem ver tais barbaridades. A morte na panela, e é necessário jogar farinha. Primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 1 e no seu versículo 15, da mesma forma que o Pai é santo, sede vós santo também, e sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo no teu olhar, sede santo no teu falar, sede santo no teu ouvir, sede santo no teu pensar, sede santo na tua intenção, sede santo em toda a vossa maneira de viver, sede santo no vosso andar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A morte na panela, e é necessário jogar farinha.
A palavra em 1ª ou 2ª Reis vai dizer que todos os dias o profeta Eliseu passava para lá e para cá, na frente de uma mulher, se não fala a memória de Zarepta, se não fala a memória, e vemos ela das Sagradas Escrituras, que ele passava para lá e para cá, e ela da janela observava ele, e falava: ali vai um santo homem de Deus, um santo homem do Deus Altíssimo. Aí o profeta Eliseu voltava, e a mulher da janela vigiava, e falava: ali vai um santo homem de Deus Altíssimo. E ela chega até o seu esposo: amor, meu companheiro, meu esposo, meu amado, vamos fazer um aposento, no caso um quartinho, para aquele homem que a qual eu vejo que todos os dias ele está fazendo a obra e precisa descansar. Eu não vejo ele descansar em momento nenhum. Para ele continuar fazendo a obra e descansar um pouquinho. Irmãos, imagina uma pessoa que tem a sua própria casa, olhar para um homem, só de olhar ele passando para lá e para cá, nunca conheceu, nunca conversou com ele, e ter a confiança. Vamos pensar no dia de hoje. Da onde que iria vir uma ideia na nossa mente de se preocupar com uma pessoa que nós nem conhecemos, que nós nem sabemos da vida dele ou da vida dele, e dizer: ó, pode dormir aqui no meu quarto, na minha casa, aqui tem um quartinho separado aqui, reservado para você. Possa ser possível disso acontecer, mas é muito difícil, irmão. E aquela mulher disse: ó, vamos fazer um quartinho para esse homem descansar. Sabe por quê? Porque em nenhum instante ela viu o profeta Eliseu passando e dando um mau exemplo. Em nenhum instante ela pegou o profeta Eliseu tropeçando numa pedra ou coisa qualquer e falando palavrão, não. Talvez ele tropeçava, por exemplo, e falava: glória a Deus, aleluia, obrigado, meu Senhor. Para ela ter uma confiança de chamar um homem para dormir na sua casa, pedindo liberação com todo respeito ao seu marido, né? Num aposentozinho separado, reservado. Em nenhum instante ela pegou no fraga profeta Eliseu, andando com roupas indecentes. Em nenhum instante ela pegou o profeta Eliseu no fraga, falando palavrão, cantando funk, cantando músicas mundanas. Em nenhum instante. Mas sim, sempre talvez de louvando: oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. É da mesma forma que o Senhor quer ver nós dando um bom exemplo. Vivemos no meio de uma nova geração que quantas das vezes o crente passa para lá e o vizinho olha e diz: ih, não é crente aqui nem na China. Aí o crente vai na padaria, irmão. Por isso que é importante a vigilância na nossa vida, nós policiarmos a nós mesmos, porque nós saímos da porta para fora, nós não estamos vendo, mas sempre tem alguém te olhando, irmão. Nós saímos da rua para comprar um pão na padaria, o teu vizinho, ó. Meu Deus, é forte, Jeová, é tremendo. Vai no supermercado, o teu vizinho, ó. Esperando uma falha tua, esperando você tropeçar para poder apontar o dedo, para poder te envergonhar. Por isso que há uma grande importância em quantas das vezes as pessoas passam e outras pessoas comentam dizendo: ih, não é crente nem aqui nem na China. Eu no mundo sou mais crente do que ele lá dentro da igreja. Mas irmãos, o Senhor quer que nós damos bom exemplo em todo lugar, em que agora venhamos ter a honra das pessoas. Como é que é o nome do varão mesmo? Evangelista Douglas. Isso, evangelista Douglas, tinha esquecido, perdão. Em que agora o Senhor quer ver nós dando um bom exemplo. Em que agora o evangelista Douglas sai da porta, para ir na padaria e o vizinho tem a honra de dizer: ali vai um santo homem do Deus Altíssimo. Do irmão ir no supermercado e o vizinho dizer: ali vai um homem comprometido com a palavra. Olhar para o nosso irmão aqui e talvez na farmácia e o vizinho olhar e dizer: rapaz, ali não é qualquer uma não, mas ali vai uma mulher comprometida com a oração, que toda madrugada às 3 horas está orando diante do Senhor. É o Senhor quer ver nós dando bom exemplo, em que quando nós passamos para lá e para cá e as pessoas dizem: ali vai um homem comprometido
Aleluia, Jeová. Glória a Deus. É este exemplo que o Senhor quer ver Glória, Jeová. nós dando. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora estão tentando misturar barra brava e coloquíntidas ao dizer: rapaz, pastor Alexandre, tá tão feinho, né? Tá tão antigo já, essa lâmpada branca aqui, vamos deixar tudo apagado e botar as luzes coloridas aqui no fundo para atrair os jovens. Ah, vamos botar mais musiquinha sertaneja, uns funk tá na moda. Vamos começar a cantar no conjunto dos jovens uns funk gospel, um forró gospel para atrair jovens. Ei! A morte na panela, e é necessário jogar farinha. O Senhor não precisa emperequitar a igreja, não, para atrair jovens, não, irmãos, não. O Senhor não nos escolheu para imitarmos o mundo, mas sim o mundo imitar nós. O Senhor não nos escolheu para se assemelhar ao mundo, mas o mundo se assemelhar a nós. O Senhor não te escolheu para pegar exemplo do mundo, mas para o mundo pegar o teu exemplo. Aleluia, Jeová. A morte na panela, e é necessário jogar farinha. Romanos capítulo 12, versículo 2, que agora diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para sabeis qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Eita glória, aleluia. Eita glória, Jeová. Glória a Aleluia. Deus. É para o mundo pegar o nosso exemplo. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora estão permitindo o segundo casamento, o terceiro casamento, o quarto, o quinto casamento. Mas Wesley Hugo, espera aí, pode sim casar de novo, né? Mateus 5, versículo 32 fala que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por prostituição ou traição, está fazendo com que ela cometa adultério. E todos que casarem com ela também está cometendo adultério. Então, o entendimento de muitos, então não podemos casar de novo, a não ser se formos traídos. Não, negativo, irmão. Está falando aquele que repudiar sua mulher, não ser por prostituição ou traição. A palavra repudiar significa divorciar. Aí diz: aquele que repudiar ou divorciar da sua mulher, a não ser por traição, no caso prostituição, que vem a ser traição. Isso, a não ser por prostituição ou traição, nos libera a repudiar. Não podemos divorciar de qualquer motivo. Ah, ficou gordo, não quero mais ele, quero casar com outro. Ah, ficou feia, não quero casar mais com, não quero ficar mais casado com ela, eu quero casar com outra. O tal do repudiar significa divorciar. Aquele que divorciar da sua mulher, a não ser por traição, aí dá uma liberação de abre e fecha parênteses para repudiar. Dá um abre parênteses para divorciar, mas casar não. Aí que muitos se enganam nesse entendimento. Ah, se for por traição, posso casar de novo. Não, pode divorciar. Não por qualquer motivo, mas se houver traição, pode divorciar. Mas casar de novo, não. A palavra pode dizer, conforme um dos profetas disseram aqui: a morte na panela, e é necessário jogar farinha. A palavra pode dizer em 1 Coríntios, no seu capítulo 7 e no seu versículo 39, que agora diz: a mulher casada está ligada ao seu marido todo o tempo que ele vive. Se caso ele falecer, aí sim pode casar de novo. Se houver traição, pode divorciar, mas casar de novo não. A não ser se o teu marido falecer, aí sim pode casar de novo. Se a tua mulher falecer, aí sim pode casar de novo.
coisinhas. Vamos. É, né? Ah, tem quase ninguém aqui, pastor Alexandra. Está pregando muito duro. A senhora pega muito no pé do jovem. Para com isso, deixa um pouquinho mais liberal. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Vamos atrair o jovem para a igreja. Vamos botar algumas coisinhas diferentes para chamar a atenção. Porque você está pregando muito duro, pastor Alexandre. Essa palavra está expulsando os jovens, as almas da igreja. Não estão gostando. Olha quanta pessoa que tem aqui. Deus, aleluia. Pastor Alexandre, vamos mudar algumas coisinhas. Vamos mudar algumas coisinhas. Os jovens não estão vindo porque só pega no pé, puxa a orelha, só não deixa passar batido. Está expulsando o jovem da igreja, está expulsando as almas da igreja. Muitos saíram daqui porque a senhora pregou a verdade, porque a senhora falou da palavra do Senhor, porque a senhora pregou a Bíblia sem fazer curva, mas foi direta e discreta, objetiva. Deus, aleluia. A morte na panela, e é necessário jogar farinha. Engano de quem acha ou de quem fala que a verdade expulsa as almas da igreja. Não, a verdade não expulsa ninguém da igreja, não, irmão. Jesus, é verdade. A palavra do Senhor não expulsa ninguém da igreja, não. O verdadeiro evangelho não expulsa as almas da igreja, não. Oh, glória, aleluia. Pregar no pé, pregar a verdade, pregar a palavra, não expulsa ninguém da igreja, não. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Wesley Hugo, Eita. o que é que expulsa as almas da igreja? Não é a palavra, não. Não é verdade, não. Não é esse evangelho, não. Mas o que expulsa as almas da igreja é o adultério, é a prostituição, é a mentira, é a avareza. O que expulsa as almas da igreja é o pecado. Meu Deus, é forte, Deus. É isso que expulsa as almas da igreja, é o pecado. Aleluia, Deus. O profeta Eliseu manda jogar farinha. Porque gritaram pro homem de Deus: a morte na panela, há heresias na panela, Glória a Deus. há o espírito maligno nada a ver na panela. Aí o homem de Deus, espiritualmente se dizer: vamos jogar farinha, vamos jogar redenção, vamos jogar regeneração, vamos jogar uma segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade para se arrependerem. Vamos jogar um pouquinho de verdade de novo. Vamos jogar a palavra genuína de novo para curar este alimento e ser regenerado. Missionário Alexandre continua nessa fé, Aleluia, Jesus. continua nessa posição. Pregue a palavra, dá o que doer. Pode estar a senhora, o teu esposo, os teus filhos, os teus netos, mas não abra mão da verdade. Não abra mão de pregar a palavra do Senhor. Não abra mão de pregar e demonstrar o verdadeiro evangelho. Porque a mentira atrai quantidade, mas a verdade atrai qualidade. Aleluia. Do que adianta igreja cheia e nada do Espírito Santo? Ah, mas não tem ninguém. Ah, vou pregar lá. Tem quantas pessoas lá? Vou lá louvar. Tem quantas pessoas lá? Eu estou congregando lá. Mas tem pouquinhas pessoas. Tem gente que quer ver multidão, né? Quer ver um montão de gente. É verdade. Mas para pregar, ah, se tiver umas 10 pessoas, eu acho que eu não vou não. Vou botar uma desculpa que eu não vou pregar para 10 pessoas não. Se tiver até umas 100, umas 500, eu vou. Quero me apresentar. Ah, eu sou levita, fui convidado para louvar. Quanta pessoa vai estar lá, será? Irmãos, será que quantos pregadores, quantas pessoas de quantidades pregadores precisam para pregar? Será que quantas pessoas de quantidade tais levitas precisam para louvar? Quantos intercessores, quantas pessoas tais intercessores precisam para estar intercedendo? Muitos querem multidões, mas Jesus, Ele disse, ó, o meu Jesus, irmãos, o nosso Jesus, Ele precisa no mínimo, para Ele agir, para Ele operar e fazer o impossível sobrenatural na nossa vida, Ele precisa no
mínimo, sabe de quantos? De 2 pessoas. E sabe qual é o máximo de pessoas que ele precisa? Se tiver mais ainda, melhor ainda, amém. Mas no mínimo, ele precisa de 2 pessoas. E no máximo, ele precisa de 3. Espírito Santo de Deus. No mínimo, Jesus precisa de 2 pessoas para ele operar. E no máximo, ele não precisa de multidão não, irmão. E no máximo, ele precisa de 3, sabe por quê? Porque ele disse, aonde houver 2 ou 3 pessoas reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então não precisa de 200, de 300, mas aqui tem 10, tem 15, já é um grande sinal que Jesus está na casa. Oh, glória! Aleluia! Ele precisa de pessoas com qualidade. Ele precisa de pessoas comprometidas com a verdade, com a palavra. Comprometida com a oração já é o suficiente para ele operar, para ele estar no meio. Ele precisa de pessoas fiéis à palavra, fiéis à tua obra, já é o necessário para ele estar na casa. Além disso, já não precisa de mais nada, só obediência, santidade, purificação. Ele não trabalha com quantidade, mas sim com qualidade. E jogaram farinha naquela panela. Que agora estava no lume, que agora significa fogo. E depois que jogaram farinha naquela panela, cortou todo efeito daquele veneno. É necessário jogar farinha. É necessário abrirmos a verdade para muitos. Independentemente de tais profetas que pregam Pix, revelam na verdade na CPF, número de identidade, coisas que não edificam. É isso que o povo está atrás, irmão. O profeta é o falso profeta, a palavra está se cumprindo. Está errado, sim, mas o mais errado é quem está indo atrás. Por quê? Porque vai atrás e sabe que está errado. Vai atrás e sabe que o falso profeta está em prostituição. Vai atrás sabendo a situação do falso profeta, mas mesmo assim deixa de vir na missionária Alexandra para ir atrás do falso profeta. Porque ele revela a CPF, revela isso, revela aquilo. Aí vão atrás da revelação, esquecendo que a maior revelação genuína é a palavra de Deus. E essa palavra você deixa para cada um de nós, irmãos, aquilo que o Espírito Santo não conseguiu palestrar em cada coração, em cada mente, por misericórdia da minha vida, que ele venha permanecer palestrando em cada coração, em cada mente, pessoalmente, e assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.